Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje a gente vai falar sobre o assunto do momento, ou nem tanto do momento, porque isso já vem há muitos anos, há muito tempo. As recentes declarações do presidente Trump e se isso realmente é uma intervenção, tentativa de intervenção à soberania do nosso país. A gente vai falar um pouco sobre soberania, a gente vai falar sobre algumas coisas da declaração, mas eu queria começar falando alguma coisa para a gente pensar. Toda vez que um império fala muito alto para um outro país, esse país tem que lembrar quem ele é. E isso é uma reflexão profunda. O Brasil tem seus problemas, e os Estados Unidos também. Mas você não vê o presidente do país, do nosso país. Você pode gostar dele ou odiar ele. Você não vê o presidente do nosso país tentando interferir na Suprema Corte dos Estados Unidos. Você não vê o presidente do nosso país tentando abrir processos no Brasil que tentam interferir nos Estados Unidos. Então, isso é uma coisa que você queira ou não, a soberania do nosso país, ela é importante para todos nós, independente se você é de direita, de esquerda, de cima, de baixo, se é da cambalhota ou mortal de costas. A soberania do nosso país é importante. Tem algumas declarações que o Trump vem fazendo, né? Agora, no dia último, dia 7 de junho, ele resolveu afirmar que o Bolsonaro é inocente. Até aí é uma declaração de opinião dele e o problema é dele. O que não é de opinião dele, não é de problema dele, é o processo que está sendo movido na Flórida pela, pela, pela rede social dele, e é o Rumble, que é como se fosse um Instagram de vídeos, que processa o Alexandre de Moraes na lei Magnussen. Aí você fala assim, que de lei Magnussen é esse? Então eu vou te explicar o que é a lei Magnussen e por que isso começa a interferir na nossa soberania e, na verdade, é mais um ato político do que ou qualquer outra coisa. É um ato de intervenção, tentativa, pelo menos, de coerção ao ministro do Supremo Tribunal Federal do nosso país. Ah, mas eu não gosto do Alexandre. Independente se eu não gosto ou não, eu quero que você entenda. Se ele faz isso com o Alexandre, se tiver uma outra coisa que ele não concorda no país, ele vai fazer a mesma coisa. E aí, nessa outra coisa que ele não concorda, pode ser uma coisa boa para o país, mas os Estados Unidos não concorda e vai pressionar e coagir os ministros, e depois pode ser os deputados, e depois pode ser o quê? Então, essa coerção não é boa. Essa interferência não é boa. Mas a Lei Magnussen, ela é essencialmente criada para que pessoas que cometam atos ao redor do mundo contra a humanidade, contra a liberdade de expressão, enfim, sejam processados nos Estados Unidos e se tornem lá como sendo inimigos ou bandidos nos Estados Unidos. O que isso acontece? Nessa lei você pode restringir uma coisa que pode ser restringida é o participar do sistema SWIFT. O que é o sistema SWIFT? Todo o sistema que nós fazemos de transação. Cartão de crédito, remessa internacional, várias coisas passam por esse sistema SWIFT. Então, se você for condenado pela lei Magnussen nos Estados Unidos, você vai ser automaticamente tirado do sistema SWIFT. Caso o Alexandre de Moraes tenha investimento nos Estados Unidos, patrimônio, sei lá, casa, carro lá, o governo vai pegar isso dele e não vai deixar não vai deixar ele com mais nada que ele tenha nos Estados Unidos. Você entende que isso é um tipo de coerção? É um tipo de invasão à soberania? É, a, então, isso vem crescendo, porque o presidente Lula já deu diversas declarações que o Brasil não é mais colônia de nenhum outro país. Nós somos soberanos desde 1822, dia 7 de setembro. Então, você ter uma ideia. Imagine que nós hoje não gostamos do que o Milei está fazendo na Argentina. Então, nós vamos lá e abrimos um processo aqui contra o Milei no Brasil. Mas para quê? Porque a gente não tem essa lei Magnussen, a gente não tem esse poder de tirar o Milley
de todo o sistema bancário mundial. Então a gente não vai fazer isso, porque é a soberania do país deles. Sim, a gente pode criticar. Ah, eu não acho que a política é boa, nem a gente pode criticar a política dos Estados Unidos. Ah, não acho que a política de armas nos Estados Unidos é boa, mas a gente vai chegar aqui e abrir um processo aqui. Não gostamos da política de armas dos Estados Unidos. Então nós vamos abrir um processo na Suprema Corte para interferir nos Estados Unidos? Não, não tem, não existe isso. Então, esse tipo de coerção, sim, está acontecendo. Você gostando ou não, os Estados Unidos está tentando coagir um ministro da nossa Suprema Corte. Ah, mas eu não gosto do ministro. Mano, tô cagando porque você gosta ou você não gosta. Tô dizendo que a soberania está sendo colocada em xeque. Ah, você fala, mas eu gosto dos Estados Unidos, eu quero não sei o que, então vá para lá. Não, você não vai para lá. Porque, querendo ou não, você é latino, você não consegue visto. Se você chegar lá para morar lá, você vai ser deportado. O visto, se você tiver ainda algum tipo de crítica aos Estados Unidos, meme político, qualquer tipo de informação, eles estão rastreando. E não é isso, não é uma teoria da conspiração. Isso já foi dito em diferentes reportagens, em diferentes declarações. Então, calma aí. Você quer defender os Estados Unidos por uma coisa que você não gosta no Brasil, você está abrindo mão da sua soberania e, no final das contas, eles nem querem você lá. É isso, sério. Essa é a pegada. Vale tudo para se ganhar uma eleição? Vale tudo para o Bolsonaro sair bem da situação, independente se a soberania do país esteja ou não em dia, esteja ou não assegurada? Pô, não é possível. Sério, não precisa ser gênio para entender que esse tipo de polarização, nós contra eles, direita contra a esquerda, está passando dos limites. É isso mesmo. Você quer viver num país que a sua soberania, as nossas leis, os nossos problemas que tem que ser resolvido por nós, estão sendo influenciados por governo externo que não, eles não querem o nosso bem. Na política internacional, não existe gostar ou não gostar do outro país. Existe eu tenho interesse sobre aquele país e ponto. A partir do momento que o meu interesse foi alcançado, aquele país não me serve mais. Porque eles não governam aqui. Quem governamos somos nós. E nós, brasileiros, que moramos no país, não estamos interessados que a nossa soberania permaneça, quem é que vai estar interessado? Você acha mesmo que os Estados Unidos, todo lá, com. A gente já trouxe vídeo aqui sobre a intervenção que ele fez no Irã, na primeira eleição de presidente no Irã, ele foi lá, destituiu. No Iraque, Saddam Hussein, bombas, invasão, depois no final não teve nada, foram lá, pegaram o que queriam, vazaram. Sério mesmo, que nesse tipo de contexto você acha que a soberania do país não é importante? Você acha que mesmo com todos os nossos problemas, você acha mesmo que o americano, que o Donald Trump tá se preocupando se aqui as políticas públicas estão sendo cumpridas, se aqui todo o sistema jurídico está funcionando? Ele não está preocupado com isso. Eles estão preocupados em apoiar um candidato que eles possam controlar, que eles possam colocar como aliados, que é o Bolsonaro, o filho dele e quem vier no lugar. Então, quero que você entenda, a nossa soberania é importante, se você é de direita, de esquerda, de baixo, de cima, de onde você quiser. Independente de qualquer tipo de ideologia política, a primeira que tem que ter é que nosso país é soberano e nós tomamos as nossas decisões. A partir do momento que a gente abre mão e apoia uma ofensiva ao nosso Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição de governo, é o governo brasileiro, aí a gente perdeu a ideia de ser brasileiro. E lembrando, de qualquer forma, se você quer ir para os Estados Unidos, viver lá, meu irmão, com o Trump, esquece. Porque você vai ter que fazer tudo certinho, bonitinho, e isso leva muito tempo e tem muito dinheiro envolvido. Se você tem muito dinheiro envolvido, você está pouco se ligando para qualquer coisa. Agora, se seu dinheiro está contado para viver no Brasil, então você tem que entender porque você precisa de uma soberania para as decisões do país
serem vistas para os brasileiros, não as decisões do país serem vistas e serem tomadas de acordo com o que um país estrangeiro acha melhor, porque esse país estrangeiro não vai tomar a melhor decisão para a população que vive no país, vai tomar a melhor decisão para eles que estão lá fora do país. Então é isso, muito obrigado, deixa o like, hoje foi rapidinho, valeu!